Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática para mais essa videoaula. Nela eu trago especialmente para você, aluno do segundo ano, dentro do tema Progressão Aritmética, a correção das atividades 7, 8, 9 e 10, semana 1, segundo ano do ensino médio, plano de estudo tutorado, volume 4. A atividade número 7 diz o seguinte: um ciclista exercita-se 5 horas por dia, percorrendo 42 quilômetros na primeira hora, 38 quilômetros na segunda hora, 34 quilômetros na terceira hora e assim por diante. Nessas condições, quantos quilômetros, letra A, percorrerá na quinta hora? Então, meu amigo, minha amiga, matemática não é tão difícil quanto alguns pintam. Veja que esse problema aqui vem de uma situação aí do cotidiano e é um problema bastante simples. Inclusive, você pode fazer ele no esqueminha aqui sem fórmula nenhuma. Primeiro, A1. Quando eu digo A1, eu digo a primeira hora. Primeira hora, na primeira hora, o ciclista percorreu 42 quilômetros. A2, ou seja, na segunda hora, o ciclista percorreu 38 quilômetros. A3, ou seja, na terceira hora, o ciclista percorreu 34 quilômetros. A4, quarta hora, o ciclista percorreu 30 quilômetros. E A5, quinta hora, ele percorreu 26 quilômetros. Mas por que eu estou fazendo isso, sendo que lá só tem até a terceira hora? Ora, se essas condições foram mantidas, observe que de 42 para 38, diminuiu 4. De 38 para 34, diminuiu 4. Se manteve essa sequência nesse formato, vai diminuir 4 a cada hora. Então, 34, diminui 4, volta para 30, diminui 4, volta para 26. Simples assim. Então, na quinta hora, ele percorreu 26 quilômetros, certo? Agora, existe uma outra forma de fazer isso aí, que é por meio da fórmula. Mas se é tão simples fazer assim nesse esqueminha, por que a gente tem que fazer isso na fórmula? Matemática é assim, você parte da prática para a teoria. Mas por que a gente tem que usar a fórmula se no esqueminha ficou tão simples? É porque em algumas situações não é tão simples assim. Vamos supor que pedisse aqui o milésimo termo. A gente não iria ficar fazendo essa fila enorme. Tem que ter uma fórmula para simplificar essas situações. E é essa fórmula, onde o AN expressa o último termo mencionado, aqui no caso foi o quinto termo, O A1. Como eu já disse anteriormente, é o primeiro da filinha e o primeiro mencionado aqui, que foi 42 km. Disse que um ciclista exercita-se 5 horas por dia, percorrendo 42 km na primeira hora A1. N é o número de horas aqui mencionadas, o número de termos dessa progressão aritmética. E R é a razão, que aumenta a razão. O tanto que aumenta ou diminui de um termo para o outro. Aqui no caso aumentou ou diminuiu? Diminuiu 4. Então, jogando aí os dados na fórmula, o AN agora vai ser A5, porque o último termo mencionado foi o quinto. Porque a pergunta é quanto ele percorrerá na quinta hora. E o A1 já está aqui, que é 42, o N aqui no caso é 5. Por quê? Porque fala quinta hora, então o número de horas é 5, E a razão, como eu já disse, está diminuindo 4. Se está diminuindo 4, a razão é menos 4. Fazendo as continhas, 42, 5 menos 1, 4, 4 vezes menos 4, 42 aqui dá menos 16, 42 menos 16, 26, conforme o esqueminha. Estou fazendo para você de duas maneiras, para que em situações que você não souber usar o esqueminha, você saiba usar a fórmula, beleza? O item B propõe quantos quilômetros ele terá percorrido no total ao final das 5 horas. É diferente perguntar quantos quilômetros ele percorreu na quinta hora e quantos quilômetros ele percorreu no total. Aí tem que juntar a primeira com a segunda, com a terceira, com a quarta, com a quinta. 2 mais 8, 10 e 4, 14 e 6, 20. Elevamos um 2 aqui, que com 4 dá 6 e 3, 9, 3, 12, 3, 15 e 3, 17. Então, ele terá percorrido 170 quilômetros. Porém, como eu disse, dá para ser feito no esqueminha e na fórmula. Há situações mais complexas que exigem a fórmula, então vamos nela. A fórmula da soma é soma dos n termos de uma progressão aritmética finita é A1 mais AN vezes N sobre 2.
Como eu já disse anteriormente, por que tem esse sobre 2? Porque você pega o maior e o menor e soma aqui, olha, e faz a média, divide por 2. Aí quando você achou a média aritmética, você dividiu por 2, dividiu no meio, ficou na média certinha, você multiplica pela quantidade deles. Tipo aqui, soma dos 5 termos das 5 horas aí que o cara tá andando na sua bicicleta, vai ser A1, que é a primeira hora, 42, mais a N, que é a última hora, que a gente já achou aqui, vezes o número de horas, que são 5, sobre 2, para fazer a média. Soma da quilometragem percorrida pelo ciclista aí nas 5 horas vai ser 42 com 26, 68 vezes 5 sobre 2. 68 sobre 2 dá 34. Multiplicado por 5, 5 vezes 4, 20, colocamos um 0 e elevamos um 2. 5 vezes 3, 15, com o 2 que elevamos, 17. Olha que confere. E tem que conferir, é claro. Eu te mostro 2 caminhos para que você esteja preparado para resolver qualquer situação envolvendo PA, progressão aritmética. A atividade número 8 foi tirada do banco do CIMAB, Sistema Mineiro de Avaliação Educacional, que é aplicado nas escolas aí, você já deve ter feito, e diz: Márcio quer treinar para disputar uma corrida. Ele programa correr 500 metros no primeiro dia e a partir do segundo dia correrá 250 metros a mais do que havia corrido no dia anterior. Cumprindo essa programação, quantos quilômetros no total ele terá corrido em 30 dias? Olha que situação simples. Primeiro, 500 metros no primeiro dia, essa informação aí é o A1. A1, primeiro termo da sequência que ele vai perfazer no seu preparo. Agora, quando diz a partir do segundo dia correrá 250 metros a mais do que havia corrido no dia anterior. 250 metros a mais, isso é o quê? A razão, o que vai aumentar todos os dias. Afinal, a razão é isso, que aumenta ou diminui. Cumprindo essa programação, quantos quilômetros no total ele terá percorrido em 30 dias? Então, isso aí pede a soma do que ele percorreu em 30 dias. Quanto que é? Não sei por enquanto, mas nós vamos saber. Basta usarmos a formulazinha que diz que a soma de n termos de uma PA infinita é igual a 1 mais a n vezes n sobre 2. O A1 nós já temos aí, só que aqui observe o seguinte, tem um AN aqui que eu não falei nele. E quanto que vale esse AN? Não sei por enquanto. O que a gente faz? Tem 2 interrogações. Se tem 2 interrogações, eu preciso utilizar 2 fórmulas. Às vezes o aluno pode até perguntar, e esse tem como fazer no esqueminha? Tem, mas vai dar muito grande. Veja que são 30 dias, já imaginou você fazendo uma continha aqui com 30 termos? E é por isso que entra a fórmula que eu te falei. Ainda tem outro termo desconhecido nessa fórmula. Falta também o N. Quanto que é o N? Se a gente quer a soma de 30 dias, o N é 30, beleza? Agora, eu tenho que usar essa fórmula e também a fórmula do AN, porque me falta a soma e me falta o AN. E na fórmula da soma eu tenho que ter o AN. A fórmula do AN é o seguinte, AN é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Você deve estar lembrado ou lembrada, porque a gente já fez diversas atividades, não é mesmo? O AN agora vai ser a 30, porque eu quero saber quanto que ele correu no 30º dia. O A1 é 500. O N é 30, né? Menos 1 vezes a razão, que é 250. A 30 é igual a 500. 30 menos 1, 29 vezes 250. Isso aí tem que ir para a continha, né? Que não é muito pequeno. Então, 9 vezes 0, 0. 9 vezes 5, 45. Levamos 4. 9 vezes 2, 18. E 4, 22. 2 vezes 250, 500. 0, 5, 2, 7. 7.250. A 30 é igual a 7.250 com 500. 7.750, beleza? Achei o AN. Meio caminho andado. Agora eu vou lá na fórmula e coloco 7.750 no lugar de AN. Então vai ficar soma dos 30 termos igual a 1, que é esse camaradinho aqui, ó, 500, mais AN, que é 7.750, que ainda está até quentinho aí, que a gente acabou de achar, vezes o N, que é 30, tá aqui, sobre 2. 500 com 7.750, 8.250. E agora eu já posso fazer aqui 30 dividido por 2, 15, para ir andando mais rápido. Esse 30 vai ser 8.250 vezes 15, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 5, 25, elevamos 2, 5 vezes 2, 10 e 2 é 12, elevamos 1, 5 vezes 8, 41, 41. Com mais 8.250, né? Uma vez 8.250, 0, 5, 7,
3, 12, 8 com 4. Então vai dar 123.750. Mas veja que a pergunta é quantos quilômetros? E isso aqui a gente está falando de metros. 123.750 metros é o mesmo que 123,75 quilômetros. A alternativa correta, letra C. C de corrida, né? Agora vamos à correção da atividade número 9. A atividade número 9 é uma questão que caiu no Enem. E veja que o Enem não é um bicho de 7 cabeças. Às vezes você vê uma questão dessa com um grande enunciado e pensa, é muito difícil. Não é. Preste atenção que essa questão ela é muito simples. Eu creio que você vai concordar comigo. Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente são formadas 7 colunas com as cartas. A primeira coluna tem uma carta, a segunda tem 2 cartas, a terceira tem 3 cartas, a quarta tem 4 cartas e assim sucessivamente até a 7ª coluna, a qual tem 7 cartas. E o que sobra forma um monte, que são as cartas não utilizadas nas colunas. A quantidade de cartas que formam um monte é... Veja que essa questão é tão simples, mas tão simples que eu não vou nem utilizar fórmula nela. A primeira coluna tem uma carta, então uma. A segunda tem 2, a terceira tem 3, a quarta tem 4, a quinta tem 5, a sexta tem 6 e a 7ª tem 7. Disse que são formadas 7 colunas. Ora, vou somar essas quantidades aqui, olha. 1 mais 2, 3, com 3, 6, com 4, 10, com 5, 15, com 6, 21, com 7, 28. Então gastou-se 28 cartas para fazer essas 7 colunas. Se o baralho tem 52 cartas, basta você tirar essas do baralho que o resto vai para o monte. 52 menos 28, 12 menos 8, 4. 24 cartas. Veja como é simples. Alternativa correta, letra B. B de baralho. A atividade número 10 foi uma questão que caiu no Enem. Inclusive essa questão já foi dada no primeiro ano e lá no primeiro ano ela foi adaptada. Eu até tinha publicado aqui no meu canal a correção da mesma forma, mas existe uma diferença entre a forma que ela veio lá no primeiro ano e a forma que ela veio aqui no segundo ano. Agradeço a Carol por ter me lembrado e aqui estou fazendo novamente a correção dela. A questão diz o seguinte: as projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzida nos primeiros anos desse período de acordo com essa projeção. A quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021 será qual? Então, a equipe do PET lá no primeiro ano colocou essa questão perguntando qual era a quantidade de arroz produzida no ano de 2021 somente, e aqui qual é a quantidade de arroz produzida em todos esses anos. Primeiro, a fórmula do termo geral é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Por meio dessa fórmula, você acha a produção de arroz do último ano aí, do ano de 2021, a previsão. Falar em arroz, né? O arroz está muito caro agora em 2020. Segundo a tabela, o A1, o primeiro ano aqui considerado, que é 2012, tem 50,25. O N, a quantidade de anos, é quanto? Começando em 2012, terminando em 2021, considerando 2012 e o 2021 também, são 10 anos. Então o N vale 10. E o AN, quanto que é? O AN é exatamente o que a gente vai procurar. O AN é a produção de arroz aqui no último ano, no ano de 2021. A razão é quanto? Está aumentando de quanto em quanto? De 50,25 para 51,50, aumentou 1,25, 1 tonelada e 250 quilos. A N, a 10, porque são 10 anos, período de 10 anos, é igual a 1, que vale quanto? Que vale 50,25 mais N menos 1, como N é 10, 10 menos 1, que multiplica a razão, que a gente acabou de encontrar, que é 1,25. A 10 vai ser 50,25 mais 10 menos 1, 9, vezes 1,25. Resolvendo aí a operação, 9 vezes 5, 45, levamos 4. 9 vezes 2, 18, 4, 22, levamos 2. 9 vezes 1, 9, 2, 11.
Somando isso aí, nós vamos ter o A10 como 61,50, 61 toneladas e 500 quilos de arroz. É muito arroz, hein? Então agora nós já temos o AN, ou seja, a produção de arroz do último ano, e vamos procurar a soma de todo esse arroz, porque pergunta quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021. Então aí nós devemos trabalhar com a fórmula da soma, e a soma dos termos de uma progressão aritmética finita é dada por A1 mais AN, que multiplica N sobre 2. Então a soma dos 10 anos aqui vai ser o A1, que aqui no caso é 50,25, mais o AN, que a gente achou aqui que é 61,50, vezes o N, que é a quantidade de anos, 10 sobre 2. Soma dos 10 anos, 50,25 com 61,50, vai dar 111,75. Por que eu coloquei vezes 5? Porque aqui eu já adiantei, já dividi 10 por 2, que deu 5. Então, 5 vezes 5, 25, elevamos 2. 5 vezes 7, 35 e 2, 37, elevamos 3. 5 vezes 1, 5 e 3, 8. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. 558 toneladas e 750 quilos. Alternativa correta, letra D. D de Deus, que abençoa a você, que abençoa a mim, que nos abençoe a todos. E como a gente está numa época de pandemia, todo mundo na sua aí, eu vou deixar rolando uma musiquinha para você, para a gente recordar os bons tempos e se firmar na esperança de que a hora que isso tudo passar, a gente vai voltar com muito mais energia, com muito mais força, com muito mais preparo, com muito mais conhecimento, beleza? É uma vez a apresentação individual da apropriação musical na qual